Ele nasceu em Santa Catarina, mas o futebol explodiu na vida dele no Rio Grande do Sul. Desde que jogava na base do Internacional, chamava muito a atenção. Numa época em que era normal você ter várias partidas antes do jogo principal, as preliminares do Internacional mostravam um cara espigado, mais de 1,80 m, loirinho, que voava no meio-campo. Todo mundo dizia, na hora que ele subir, vai ser um sucesso. E quem disse isso acertou em cheio. Paulo Roberto Falcão foi uma explosão desde que subiu no time do Internacional. Ele jogava muita bola. E o time do Internacional, de 75, 76, jogava por música, comandado por Rubens Minelli. Isso fora do campo, porque dentro do campo quem comandava era o Falcão. Ok, tinha jogadores de alto nível em todos os setores. Tinha um goleiro como Manga, extraordinário. Tinha Marinho, tinha Figueroa, né? Tinha atacantes importantes lá na frente, inclusive o Dadá Maravilha, num determinado período. Mas o Falcão era diferente. O Falcão era especial. Ele jogava com uma elegância impressionante. Parecia que ele estava sempre de fraque e cartola. Um jogador que tocava com facilidade, tinha uma visão de campo extraordinária e muitas vezes chegava lá na frente e fazia gols. Falcão chamou a atenção de todo mundo rapidamente e chamou muito a atenção também quando não foi convocado para a Copa de 78. É que ele tinha sido convocado algum tempo antes e teve um desentendimento com o Cláudio Coutinho, que entendeu que não precisava dele em 78. Talvez, com o talento do Falcão, a história do Brasil fosse outra em 78. Talvez não ficasse em terceiro lugar, verdade, sem perder nenhum jogo, mas talvez com alguém como o Falcão a coisa fosse diferente. Mas ele estava levando a vida dele numa boa, título brasileiro de 75, 76, 79, invicto. Inclusive, na Libertadores daquele ano, o Internacional chegou muito perto, decidiu o título com o Nacional de Montevidéu, jogando em Porto Alegre, acabou não conseguindo vencer, mas aquele foi o último jogo do Falcão com a camisa do Internacional. A Roma da Itália queria o jogador. Naquela época eram poucos os jogadores que iam para lá, 1 ou 2 no máximo, depois 3. Mas o Falcão foi escolhido a dedo para mudar a história da Roma. Mas nem o mais otimista torcedor da Roma poderia imaginar o quanto ele mudaria a história daquele time. Existe uma Roma antes do Falcão e outra depois dele. Quando ele chegou, tudo mudou. A Roma, de um time que competia de maneira intermediária, passou a ser protagonista. E claro, ganhou o título italiano, foi para a Champions League, fez um sucesso impressionante. A Roma de Falcão encantou o mundo inteiro. Era ótimo ver aquele time jogar, era delicioso. É lógico que o grande sonho era jogar a Champions League. E na Champions, em que o time foi avançando, a decisão seria onde? Em Roma. Roma contra o Liverpool. Imagina, você ganhar o seu título de Champions League dentro da sua própria casa. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. O jogo foi para o empate e na decisão por pênaltis deu Liverpool. E aí é uma história que eu preciso contar com mais detalhes. O Falcão começou a ter problemas no joelho nessa temporada, 83, 84, tanto que ele, já na fase de classificação, ele ficou alguns jogos sem atuar. E a grande cobrança da torcida da Roma é que na decisão por pênalti o Falcão não bateu o pênalti, mas ele sempre explicou, ele tinha problema de joelho. O Falcão não tinha medo de nada, jogava pra caramba. Tanto que, voltando um pouquinho aqui atrás, em 1982, a super seleção do Tele Santana não tinha lugar para mais ninguém, a não ser para Paulo Roberto Falcão. Ele chegou durante a Copa e foi um sucesso sensacional. O time até mudou o esquema tático para que Falcão pudesse ser adaptado. E aí o mundo pôde ver uma das maiores seleções da história do futebol, com Cerezo, Sócrates e Falcão. E, infelizmente, para a Copa do Mundo o Brasil não foi campeão, mas a marca ficou registrada, inclusive o último gol que o Brasil marcou naquela Copa, o segundo gol contra a Itália, foi do Paulo Roberto Falcão, foi uma coisa muito marcante. Voltando a Roma. A torcida do Roma começou a contestar o seu maior ídolo, porque ele não bateu um pênalti. E aquilo foi demais para alguém que fez tanto sucesso. Ele resolveu voltar para o Brasil, teve que fazer uma cirurgia no joelho, e aí também e a coisa azedou com a direção da Roma, porque ele quis operar nos Estados Unidos. Os italianos queriam que ele operasse lá na Itália. Aí não teve jeito, ele acabou rompendo com a Roma, veio jogar no São Paulo, mas realmente o joelho do Falcão não era o mesmo. Era a época dos menudos do São Paulo. O Falcão seria aquele detalhezinho a mais. Mas
como o joelho não estava legal, e como o Cilinho, que era o técnico também, não gostou muito de colocar alguém tão grande, né, no meio daquela molecada, ele alternava jogar e não jogar, mas acabou jogando nas partidas decisivas, porque o Cilinho era muito inteligente e sabia da experiência dele. E aí Falcão parou de jogar. Quando parou, voltou para a Itália, e aí ele se transformou no ídolo da TV italiana. Ele apresentava programas na Rai Uno, a principal TV de lá, apresentava programa esportivo. Eu cheguei a ver o Falcão apresentando um show com pessoas, com ídolos da música de todo mundo. Fiz uma entrevista na frente do Coliseu perguntando quem era o rei de Roma, e eles disseram Falcão, o 8º rei de Roma. Mulheres maravilhosas corriam atrás do Falcão o tempo inteiro. Tem fotos espetaculares dele com Ursula Andress, que era uma estrela de Hollywood, que se encantou também com o Falcão. Muamba, que era uma atriz lá, né, que fazia os filmes esquisitos, também dizem que teve histórias com o Falcão. A espetacular atriz maravilhosa, que encantava todos com a sua beleza, a atriz principal do filme O Inocente, Laura Antonelli, teria inclusive invadido alguns espaços para tentar encontrar Paulo Roberto Falcão. Ele era um super-astro. Mas aí resolveu voltar para o Brasil, começar uma carreira como treinador e já começou na seleção brasileira. Mas o treinador não era a mesma coisa que o jogador. Muita gente cobrava do Falcão que ele fizesse como treinador aquilo que ele fez como jogador, mas isso era quase impossível. Os super-astros dificilmente viram treinadores do mesmo nível. Passou rapidamente pela seleção brasileira, não rolou, foi para o futebol mexicano, teve mais uma oportunidade numa outra seleção, na seleção do Japão, também a coisa não funcionou tão bem e ele virou um treinador. Trabalhou algumas vezes no Internacional, mas nunca teve o reconhecimento e o tempo que a marca que ele deixou no clube merecia. E no fim da história virou comentarista da Rede Globo. E de novo foi um sucesso, porque o Falcão realmente era muito bom. Bom em tudo que fazia, um cara muito legal e que merece muita homenagem. É por isso que a gente reserva esse espaço para Paulo Roberto Falcão, que depois também disputou a Copa de 86, mas já não era mais a mesma coisa. Mas Paulo Roberto Falcão fica com muito orgulho no panteão dos deuses da bola. Este jogador espetacular será homenageado por nós e pela Prêmio Auto Shopping pelo seu futebol de altíssimo nível, está no panteão dos deuses da bola.